Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, eternamente seja louvado, adorado. A Ele o louvor, a honra, a glória, a sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estávamos vendo, passando os olhos pela história da salvação que começa lá em Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Porque lá no Novo Testamento, várias vezes vai dizer Abraão é o pai da fé, Abraão é o nosso pai na fé, ou seja, ele que nos ensinou a ter fé, a colocar a nossa confiança em Deus, a acreditar sem dúvida nenhuma na palavra de Deus. E a gente estava olhando lá, desde a história de Abraão, começa mais ou menos lá no capítulo 12, um pouco antes a descendência. Mas a história realmente de Abraão começa no capítulo 12 do Gênesis. E aí é quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei, abençoarei a tua posteridade, tu serás uma fonte de bênçãos. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, abençoadas em ti. E depois vai continuando no capítulo 13, quando Abraão e Ló, isso a gente já citou, mas vamos relembrar. Abraão e Ló, uma imensidade de rebanhos e de pastores. Aí começou a haver contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão falou, eu não quero isso, eu não quero discórdia, eu não quero briga, nem entre mim e ti, nem entre meus pastores e os teus. Vamos fazer o seguinte, há tanta terra aí à tua direita, à esquerda, escolhe o que quiseres. Se fores para a direita, irei para a esquerda, se for para a direita, eu irei para a esquerda e vice-versa. Ló escolheu a planície do Jordão e foi para o Oriente, porque ele viu que toda a planície do Jordão era regada de água, como um jardim do Senhor. Ló escolheu toda a planície do Oriente e foi lá para essa planície do Jordão. No versículo 13 vai dizer, capítulo 13, versículo 13, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Bom, vamos prosseguindo aí, passa lá o capítulo 13, no 14, Abraão ouve dizer que Ló foi sequestrado, ficara prisioneiro de seus inimigos e fora levado cativeiro, preso, com seus amigos. Então o que fez Abraão? Reuniu uma multidão dentre os seus servos, os homens que estavam na sua casa, e foi buscar Ló. Guerreou lá contra a turma, trouxe Ló. Bom, o homem já tinha escolhido a boa parte, Abraão ficou com a parte pior. Agora a turma vem e leva Ló embora. Abraão vai lá, resgata Ló, traz aqui com todos os seus bens. E é interessante, né? O rei de Sodoma vai dizer para Abraão, devolve-me os homens e guarda os bens. Quer dizer, me devolve os homens que você trouxe, que você pegou lá da minha turma, que você os venceu e trouxe para cá, e fica com os bens que você pegou. Olha só a palavra de Abraão, de tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália. O que é teu, eu não vou tomar um fio, um cordão de sandália do que é teu, eu não vou pegar para mim. Dá para ir imaginando a justiça desse homem, a sinceridade dele diante de Deus, a retidão desse homem diante de Deus. Aí vai continuando,
Aí vai dizer aquela frase que depois Jesus vai repetir lá no Novo Testamento, que o São Paulo vai dizer que a obra da lei, aquela lei enorme que tem os judeus, que tinham os judeus e que tem ainda hoje, não foi a justiça de Abraão. A justiça de Abraão foi a fé. Abraão confiou tudo que o Senhor lhe tinha dito e tudo prometido. Lhe imputou isso para a sua justificação. Capítulo 15 do Gênesis, versículo 6. Bom, a gente vai continuando. Por aí datando, para você ter uma ideia da retidão desse homem, do compromisso que ele assumiu com Deus. E Deus dizia para ele: anda na minha presença e ser íntegro. Anda na minha presença e ser íntegro. Capítulo 17, versículo 7. Eu faço uma aliança contigo e com tua posteridade. Uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Aí depois desse episódio do capítulo 17 vai ser a grande promessa. Abraão já tinha 100 anos, a sua mulher 90 anos, ele recebe a promessa de uma posteridade. É do teu ventre que vai sair a posteridade que eu vou abençoar. Aí Deus faz essa aliança com Abraão e volta, né? E para depois eles terem um filho. Aí eu escolhi, aí Deus vai dizer para ele por quê? Por que Deus o escolheu? Veja bem, aqui ele vai dizer a razão pela qual eu escolhi Abraão. Olha, eu te escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. Ou seja, ele condicionou a justiça e a retidão para que eles cumprissem a promessa. Se você for reto na minha presença, se você praticar justiça e retidão, eu vou cumprir as promessas que eu fiz em seu favor. Então é diante da justiça, da tua retidão, em crer no que eu sou, no que eu faço, no que eu lhe ordeno que faça, que eu vou cumprir as minhas promessas. Muito bem. Aí continua. Por que toda essa história? Para que vocês vissem a história de Abraão, que diante das escolhas, ou seja, simples assim, todo mundo tirava vantagem em cima de Abraão. Ló tirou vantagem, né? Aí, quando ele trouxe Abraão de volta, Abraão foi morar em Sodoma. Aí, depois, Sodoma, você já ouviu aqui, havia muito, é uma cidade perversa. Pode pôr aí os adjetivos que você quiser, que você vai acertar todos os adjetivos de perversa. Aí, o que acontece? Deus vai dizer para Abraão, fala: nossa, eu escolhi esse servo Abraão tão reto, eu vou dizer para ele o que eu vou fazer. O pecado de Sodoma chegou até mim, e eu vou descer lá para ver se isso é realmente verdade. Se for verdade, eu vou destruir a cidade, disse para Abraão. Aí que Abraão começa a negociar com Deus. Veja, Abraão, até então, entre aspas, só tinha perdido, né? Perdeu a planície do Jordão, teve que ir atrás de Ló, que tinha sido prisioneiro, né, de uma guerra que eles fizeram, foi buscar, trouxe de volta. Ló queria ir para Sodoma, gosto de Sodoma, eu gosto de morar lá, um povo evoluído, não sei aonde, mas era evoluído, né? Com toda a perversidade, era evoluído, acho que ele pensava assim, né? Quem sabe uma cidade de muito comércio, né? De muito luxo, muita gente rica se vestindo bem, né?
muita gente nas tabernas tomando vinho e se alegrando e cantando. Ah, eu quero morar em Sodoma, lá é tudo de bom. E foi para Sodoma. Só que aí os clamores chegaram até Deus. Aí Deus avisa Abraão, é meu servo, eu escolhi, vou avisar o que eu vou fazer. Eu vou destruir a cidade. Não, mas o senhor vai destruir a cidade se houver 50 justos, e se houver 40, e se houver 30, e se houver 10. E Deus sempre assentia. Tudo bem, se houver lá 10 justos, não destrua a cidade. Mas chega uma hora em que não tinha os 10. Então, chegaram dois anjos a Sodoma, no capítulo 19 do Gênesis, e Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavarei os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram, entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, eles comeram. Mas antes que tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os mais velhos. Bonita essa história, né? Embora o final dela seja triste aqui. Mas é uma história bonita, vai nos ensinando a ver como os servos de Deus conduzem as coisas. Os homens de Sodoma se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os mais velhos, toda a população. Onde estão, disseram eles, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os para nós, para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse, suplico, meus irmãos, suplico-lhes, não cometais esse crime. Tenho 2 filhas, são ainda virgens, eu vou-las trazer e fazei dela o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens. São meus servos, meus amigos, vieram entrar em minha casa, não façam nada para ele. As minhas filhas eu as dou para vocês fazerem o que vocês quiserem. Eles responderam, retira-te daí, e acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. Olha, tá vendo que o pessoal era difícil mesmo, né? Empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes, anjos de Deus, feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos que se esforçavam em vão por achar a porta. Vejam a crueldade, a vileza, vai pondo os adjetivos aí que tudo que você puser vai acertar. Os homens de Sodoma eram perversos. Não é à toa que terminou como terminou, né? Então, por que a gente leu essa história? É uma poesia ver uma criatura como Ló, e defendeu, apesar de não ser como Abraão, defendeu, ofereceu as filhas. E é uma poesia também, mais ainda, uma poesia mais bonita ainda, ver a personalidade de Abraão, a serenidade, a confiança que ele depositava em Deus, em tudo o que fazia. E ainda que Ló e todo mundo quisesse tirar vantagem em cima dele, não quero nem um fio de sandália da tua turma, dos teus guerreiros, não quero nada, nada. Eu só quis trazer meu sobrinho Ló de volta. E Ló já tinha, dado um golpe de parente interesseiro nele, Então, golpe. Tá famosa essa palavra. Então, vejam, depois
vem o Evangelho de São João. Jesus começa uma discussão com os fariseus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que você está possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior que nosso pai Abraão? Entretanto, ele morreu e os profetas também. O que pretende ser? Aí vai continuando a conversa. Aí vai chegar naquilo que é a consequência da tua e da minha vida, se nós acreditarmos, se nós pusermos a nossa confiança em Deus. Eu disse, é uma poesia, porque leva o homem a pensar, reaver, repensar na sua dignidade, na felicidade de ser reto, de ser justo, como se dizia antigamente, um fio de bigode serve como garantia, coisa que nós não podemos dizer hoje, a não ser de pouquíssimas pessoas. A garantia que Deus deu a Abraão: eu vou te abençoar, vou te dar uma descendência, vou te dar essa terra, olha para as estrelas do céu, se você puder contar, você vai contar os descendentes que eu vou te dar. E agora vai o escopo, o término de toda essa poesia haveria de ser mais belo ainda. O final dessa história, depois da gente passear pela personalidade de Abraão, contemplando, mesmo que nós, vamos pensar, nós não fomos bem retos, não fomos bem justos, não fomos bem verdadeiros, a nossa língua não foi fiel, como diz Jesus, como diz o apóstolo, não pode sair de uma mesma fonte a água doce e a água amarga. De uma fonte doce só deve sair água doce. Mesmo das más palavras, das acusações e das maledicências que fizemos, Deus nos perdoe. Mas não é essa a nossa vontade. Por isso suplicamos o Espírito Santo de Deus. Agora, de tudo isso, o final, como termina essa história? Jesus, nesse discurso, veja bem, capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 55. Eu, porém, conheço a Deus, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Olha que precioso esse versículo 56 do capítulo 8 do Evangelho de São João. Abraão, vosso pai, vocês já ouviram lá que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Para Deus todos estão vivos. Tá bom. Só que aqui vai ter um detalhe um pouco maior, um pouco mais elucidativo para nós, um pouco mais esclarecedor para nós. Jesus vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Veja bem, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Ele viu e ficou cheio de alegria. Veja bem, desde a morte de Abraão, desde a vida de Abraão, quando começou a sua vida aqui nessa terra, o grande anseio de Abraão era essa bênção,
Abraão procurava em todos os seus gestos, em toda a sua vida cheia de retidão, como você já ouviu, essa bênção de uma posteridade. Ele queria a bênção para si e para toda a sua posteridade. Deus já tinha prometido, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Não é uma maldição como se faz hoje. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Amaldiçoado que não vai conhecer a verdade, não vai conhecer o bem, não vai conhecer as promessas que eu tenho para cada um daqueles que me são fiéis. É uma maldição isso, não é? É amaldiçoado pela própria escolha. Quem faz uma escolha do mal, da perversidade, de fazer mal aos outros, é uma escolha. E depois, na parábola do rico e de Lázaro, ele vai repetir isso. O glutão morreu, o rico morreu e foi sepultado. Lá no meio, entre as chamas, entre as dores, ele suplicava: Pai Abraão, manda alguns dos meus irmãos ressuscitar e avisar os meus irmãos para que não venham também eles neste mar de tormento, nesse sofrimento. Aí, Abraão vai dizer: lá tem os profetas, que os ouçam. Então, agora, o mundo de tormento. Abraão, veja bem, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Eu digo veja bem para a lembrança, vamos avivando a minha e a tua lembrança. Abraão, nosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Por toda a fé de Abraão foi-lhe imputada como uma justiça. A justiça mais preciosa daquele tempo foi atribuída a Abraão. O que aconteceu então, depois da morte de Abraão? Ele vivia numa felicidade intensa. Vamos esquecer por um pouco esse fora do tempo e fora do espaço. Vamos raciocinar aqui com o nosso tempo, para que possamos compreender um pouco mais. Abraão morreu feliz, porque Deus lhe tinha dado uma coroa de justiça, o tinha contemplado com a recompensa de justiça. Então Abraão, logo após a sua morte desse mundo aqui, entrou já no descanso de Deus. E Jesus vai dizer aqui: exultou com o pensamento de ver o meu dia. E todos os dias, Abraão exultava com o pensamento, cada dia que passava, linguagem nossa, né? No nosso mundo, cada dia que passava, Abraão ficava mais feliz, porque sabia que estava se aproximando a hora de Deus. Para ele não tinha tempo, mas todo dia que passava, isso para Abraão era uma crescente felicidade. Ao ver que se aproximava, ver entre aspas, sentir que se aproximava a hora do grande libertador da humanidade, daquele que neles seriam realmente, agora de maneira definitiva, seriam abençoadas todas as nações da terra. Todas as pessoas que tivessem fé seriam profundamente abençoadas. Então o que aconteceu? Abraão, nosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Exultar cada dia. A gente vê várias situações da vida. Quando uma pessoa muito querida sua está para chegar, ela avisa: daqui a 10 dias eu vou estar em tua casa. Você fica contando os dias, é uma pessoa querida, é um irmão querido, é uma irmã querida, é um filho querido que estava fora e que está voltando. Você começa, nossa, é a ansiedade, a aflição, a alegria. Então, foi assim que a aflição, de uma forma boa, né? A expectativa,
a expectativa, você fica esperando, ansioso, aquela alegria está se aproximando, o escopo, como eu disse, a perfeição da alegria sua está se aproximando. Abraão começou a contar os dias, de novo linguagem nós, cada dia que passava, Abraão sabia que se aproximava a grande alegria. Esse filho querido de sua posteridade, filho de Abraão, esse filho querido estava chegando, esse filho ansiado, há tantos anos antes dele e depois dele. Então, nesses anos, Abraão foi sendo feliz, cada dia mais feliz, porque o filho ia chegar. Estou comparando com o pai e a mãe que esperam um filho que está há tantos anos fora. Daqui 10 dias eu estou aí, pai, mãe, eu recebi minhas férias, eu posso voltar, dia tal eu estou chegando. Faltam 15, 20 ou 30 dias, os pais já se alegram, partilham sua alegria com os vizinhos. Abraão, com todos aqueles que lhe tinham acompanhado na fé, o Senhor está chegando, o Salvador está chegando, e essa alegria tanto maior se tornava quanto mais chegava-se a véspera da salvação. Aí chegou o dia, aí Jesus vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, exultou com o pensamento de ver o meu dia lá no futuro. Agora é o presente, ele viu e se alegrou, ele viu o meu dia, o filho querido há tanto tempo longe de casa, tão amado, tão querido, está chegando, chegou, é a grande alegria de Abraão, todas as promessas de Deus que ele tinha confiado, que ele tinha entregado a sua vida, que ele tinha renunciado todos os bens que lhe tinham tomado, como todo mundo querendo tirar vantagem em cima dele, todos os bens que tinham sido tomados de Abraão, não importava, a alegria dele era esperar o Salvador. João 56, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Foi reto. Qual a consequência dessa retidão? Há 4.000 anos que Abraão é feliz, todos os dias sem cessar. Há 4.000 anos que essa criatura vive na felicidade perfeita de Deus. Vivia antes esperando a salvação. Agora viveu depois da salvação uma alegria muito mais plena, muito mais forte, muito mais vida, muito mais vivida, muito mais sentida. 4.000 anos de felicidade, sem sequer parar um dia, sem sofrer um dia, isso só de Abraão. E a nós que temos uma eternidade toda para nos alegrarmos, como não haveremos de abdicar, renunciar a pequenas coisas? Abraão, nosso pai da fé, há 4.000 anos que esse homem é imensamente feliz, há 2.000 anos plenamente feliz, porque contemplou a realização plena de suas promessas, muito mais do que plena, muito mais do que ele imaginava. Por mais que tivesse na felicidade e na presença de Deus, jamais imaginaria uma obra tão grande, uma felicidade tão grande. 4.000 anos de felicidade para Abraão, já viveu esses 4.000 anos, felicidade perfeita, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, sem ansiedades ruins, sem esperar coisas ruins, sem ter medo de nada. Há 4.000 anos que esse homem vive a felicidade, e nós viveremos uma eternidade, 4.000, 40.000, 400.000 anos, é isso o que espera a todos aqueles que são retos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, agora e por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.